Olá pessoal, aqui é o Urso Solar novamente. Hoje vamos falar sobre o paradoxo da venda de armas. Para começar, a gente pode pensar que há uma quantidade bastante grande de estudos sobre a arma, sobre porte e posse de arma. Se ter uma arma na sua residência ou andar com uma arma vai te garantir mais segurança para a sua família. Mas não é exatamente esse o ponto que eu quero retratar nessa conversa. O paradoxo que eu quero trazer é que quando você precisa vender um produto, seja ele qual for, você precisa que as pessoas queiram comprar esse produto. E para que elas queiram comprar esse produto, elas precisam ter razões para comprar esse produto. E há certos níveis de poder que uma indústria, um grupo econômico tem, em que eles não conseguem necessariamente mover outros parâmetros para gerar mais demanda. Então, vou dar um exemplo meio bobo, mas digamos que eu abro uma hamburgueria no meu bairro. Então, quanto mais as pessoas quiserem comer e tal, mais eu vou vender, teoricamente, né? Ignorando questões de variação de preço e etc. Porém, se eu consigo gerar outros tipos de desejo nas pessoas, por exemplo, o meu hambúrguer agora vem com uma embalagem exclusiva, eu posso aumentar a demanda, né, a vontade das pessoas de querer ter esse produto, porque há outros fatores aí. Né? Mas eu preciso, de certa forma, movimentar o mercado para além daquilo. Eu preciso criar um ambiente, né, em que aquilo seja interessante. Então, novamente, digamos que eu vada junto com o meu hambúrguer, é um exemplo bem ruim, eu sei, mas é só pra gente poder ter alguma. Deixar nossa imaginação para o mesmo lugar. Vamos imaginar que com o meu hambúrguer eu vou dar uma determinada planta de árvore lá, um pezinho de uma árvore. E esse pezinho, ele tem um valor ali, enfim, sentimental, de presente, né, um brinde, mas eu posso fazer uma propaganda, e nem necessariamente sendo uma propaganda, eu posso, por exemplo, fazer com que jornais comecem a dizer que aquela planta realmente ela é muito boa de se ter em casa, porque ela diminui a poluição, enfim. E isso faz com que o que eu estou fazendo é movimentar o mercado de maneira que aquele meu produto seja mais querido do que ele seria sem essa minha movimentação. Quando a gente fala de armas, um dos fatores, existem dois caminhos, pelo menos, aí que a gente pode ver para que uma pessoa queira ter uma arma. O primeiro fator é a questão do medo, da violência, etc. Então, quanto mais medo eu tiver, mais medo de que, sei lá, minha casa vai ser invadida, mais medo de que algum familiar meu possa ser vitimizado, a tendência é que eu tenha mais vontade, tenha mais desejo, esteja disposto a pagar mais ou esteja disposto a investir na compra de uma arma. Um outro ponto que também pode me fazer querer ter uma arma, e é a questão que eu tentei trazer como exemplo do hambúrguer, é a questão de status social. Então, se ter uma arma é uma coisa de status social, por exemplo, como é ter um carro hoje em dia, então, em algumas cidades, o carro não é o meio de transporte mais rápido, existe um transporte público eficiente, às vezes o transporte por carro acaba tendo um trânsito muito grande, a gente pode usar a capital, São Paulo capital, por exemplo, como um exemplo disso, em que em diversos momentos é mais fácil você usar o transporte público do que você ter o transporte privado, mas muitas pessoas acabam tendo carro porque há uma ideia de que o carro é um sinal de maturidade, independência. Não ter um carro é visto como algo vergonhoso para algumas pessoas, é visto como algo que te diminui de alguma forma. E claro que é um trabalho muito grande de mídia para chegar a esse patamar com qualquer produto. Né? Então, né, a gente
pode, enfim, olhar para a história e ver que durante muito tempo as pessoas não tiveram carro. Então, em algum momento, o carro surgiu e mais do que surgir, a gente teve que transformar ele numa necessidade, algo que quase que te diminui como pessoa se você não tiver. Então, esses são os dois caminhos que a gente pode ter quando a gente está falando de vender armas. Tem outros caminhos, tem, mas acredito que esses dois são os mais importantes para esse paradoxo. O paradoxo ele vem porque é, a violência natural, digamos assim, os níveis naturais, os normais, vamos dizer assim, de violência, ou a violência que já está estabelecida, às vezes não é uma violência suficiente para que gere essa vontade de comprar armas. Né? Talvez aqui no Brasil já seja o suficiente, afinal nossos índices de violência são bastante altos, mas se há uma possibilidade de aumentar a violência ou a sensação de insegurança das pessoas, isso vai aumentar a venda de armas. Então eu vou comprar armas para me sentir mais seguro, mas para o sistema que vende armas é mais interessante que eu tenha mais insegurança. Portanto, a arma tem que ser ineficiente na confecção da segurança. Porque se eu vender armas e as pessoas começarem a se sentir mais seguras, elas vão comprar menos armas. Mas se eu vender mais armas e as pessoas se sentirem mais inseguras, isso pode fazer com que elas comprem mais armas. E, então é uma situação interessante porque diversos estudos apontam que ter mais armas significa muitas vezes mais insegurança. Existem alguns momentos em que ter arma é um fator que colabora para a segurança real, mas o aumento da circulação de armas geralmente implica no aumento da violência. Então é um serviço de ganha-ganha para quem vende armas. Eu vendo armas, prometendo segurança, salvo se essas armas estejam sendo vendidas de uma maneira muito bem regulamentada, o que geralmente não acontece, essas armas vão provocar mais insegurança. O que por sua vez vai fazer com que as pessoas comprem mais armas. O que vai fazer por sua vez com que a gente tenha mais insegurança. É um ponto interessante. E o ponto da autoestima, ele é algo que me parece muito benéfico para empresas que vendem armas. Na verdade, é benéfico para qualquer empresa eu fazer com que as pessoas vejam aquilo como um item essencial. Item que está, por exemplo, na frente de pagar uma educação melhor para si ou para a sua progenitura, ou, enfim, gastos com uma melhor alimentação, saúde, moradia, se eu coloco ter uma arma nesse mesmo patamar. Como eu falei, quando a gente olha os estudos, a gente vê que a questão da arma é uma questão complexa porque a sociedade é complexa, mas as evidências não são de que mais armas igual mais segurança, necessariamente. Na verdade, outros fatores colaboram mais. E um ponto muito importante também é a questão de sensação de segurança, que é diferente da segurança em si. E é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu posso morar num lugar extremamente seguro, onde a chance de eu sofrer algum tipo de violência é muito baixa, mas eu posso, através da cobertura da mídia, da onde eu estou absorvendo informação e outros fatores também, ser convencido de que eu preciso fazer algo pela minha segurança. E eu posso morar num lugar extremamente inseguro e não ter uma visão tão focada na segurança assim. Talvez até menos do que eu precisasse, vamos dizer assim. Então, era essa a discussão que eu queria trazer. Né? Para a gente, sei lá, ficar atento, né, a esses dois fatores. O primeiro fator é esse, que uma indústria de armas ela se beneficia quando você tem vontade de ter uma arma, e você vai ter vontade de ter uma arma ou por medo ou por um status. E a pergunta é que a questão é que para você ter medo você precisa de uma estrutura que te dê medo. E o status é inútil, né? Então, quando eu penso em ter uma coisa só por status, eu tenho que pensar na utilidade daquilo. Geralmente há uma propagandeação justamente para criar um desejo onde não se tem. Né? E a gente também pode refletir um pouco sobre a questão de o quanto
há uma pressão, né, no nosso sistema capitalista para que as indústrias cresçam, então para que eu venda mais armas, para que eu venda armas mais elaboradas e mais caras, enfim. E, e há um outro paradoxo que a gente pode discutir, que é a questão de que armas vendem mais em ambientes inseguros, mas isso também pode queimar um pouco a imagem de uma empresa de armas. Né? A gente não vê isso com tanta força, principalmente porque a gente tem visto um crescimento do fascismo bem grande no planeta como um todo, com resistência, claro, mas a gente tem visto o fascismo crescer. Mas, por exemplo, uma indústria que tem o seu nome conectado a uma guerra, por exemplo, está vendendo armas para um grupo, um país que está massacrando outro país. Isso pode queimar a imagem dessa empresa. Então a gente tem visto também uma mudança, né, em algumas indústrias armamentistas. Além de uma mudança da conversa da insegurança somente para uma conversa da necessidade, que a gente já conversou, também há uma mudança da clientela. Então, por exemplo, armas de guerra eram vendidas para exércitos, que por sua vez geralmente vão à guerra, que por sua vez tem chances de manchar a imagem da empresa. Obviamente, essas empresas vão continuar vendendo para esses grupos e tentando propagandear formas de reduzir esse impacto na imagem, né? Até tentando não ter os seus nomes propagados pela mídia, mas isso acaba acontecendo em menor ou maior nível. Porém, a gente tem visto uma mudança de indústrias armamentistas investindo em armas, até mesmo de guerra, que foram construídas especificamente para a guerra, mas que elas começaram a vender para forças policiais. Então, a ideia aí vem tanto dessa ideia da propaganda que eu citei, mas também de uma outra ideia, que é essa ideia de que no sistema capitalista há uma pressão para se vender o seu produto. E essa pressão, às vezes eu não consigo dar vazão porque guerras acontecem e, e também deixam de acontecer, e isso não necessariamente é um poder que a indústria armamentista tem para criar e descriar guerras. Pode haver incentivo da indústria armamentista para que uma guerra aconteça, para que aumente a demanda do seu produto, porém há outros fatores que possivelmente essas indústrias não controlam. Então é melhor que eu tenha formas de vender para pessoas em todo o período. Como eu já falei, uma das estratégias é essa estratégia de transformar esse produto em um produto fetichizado, que eu desejo para me ver como um cidadão mais completo. Mas eu também posso diversificar o meu mercado, então vender para forças policiais, vender esses equipamentos para outras forças que não necessariamente aquelas que estavam primeiramente direcionadas. Né? Então a gente tem visto essa mudança acontecer em tempo real. A gente tinha polícias que praticamente tinham ali como armas pistolas, algumas calibre 12, algum equipamento, e hoje tem fuzil, tem carabina, tem tanque de guerra praticamente, né? Carros adaptados para situações de extremo perigo. E novamente, eu nem estou entrando aqui no mérito nesse vídeo necessariamente se isso é bom ou ruim, se é necessário ou não. Eu estou só demonstrando como essa abertura do mercado não necessariamente vem porque é importante para essas forças policiais que isso aconteça, mas porque também é uma pressão do outro lado para vender produtos que senão vão ficar parados e obsoletos. A questão da arma que diferencia ela talvez de outros produtos, não de todos, mas de alguns pelo menos, é esse fator. A arma ela tem uma função específica que é matar. A arma de fogo, fora nas suas versões menos letais, de controle, etc., ela tem uma função que é a morte. Ela pode não gerar essa função, mas é isso que essa é a função primordial dela. Então, é algo que acho que exige um pouco mais de reflexão nossa acerca da circulação desse material dentro da sociedade. E, novamente, cansativo, mas não estou aqui dizendo necessariamente que o melhor é não ter ou ter nesse vídeo, podemos discutir em outros, mas eu acho que cabe esse alerta. Da mesma forma que eu diria para alguém que fuma, que eu não estou dizendo que a gente deve banir o tabaco, mas que a pessoa deve ter pelo menos consciência acerca daquilo que ela está utilizando.
Então, se uma pessoa sabe que o cigarro aumenta as chances dela desenvolver certos tipos de câncer e ela mesmo assim quer usar, é uma escolha dela. Então, aqui, obviamente, o nível do cigarro vai para a escolha de nós, como sociedade, definirmos se a gente quer um acesso mais fácil ou mais difícil a armas. Né? O fato de alguém ter arma ou não é uma decisão individual, justamente porque, como ela é um equipamento que mata, no nosso exemplo seria como fumar dentro de um restaurante. Foi banido no Brasil porque você está distribuindo a fumaça que é cancerígena para pessoas que não querem fumar. Então, socialmente, nós decidimos que não cabia ter cigarro dentro de restaurantes. Então, como sociedade, nós podemos definir que cabe ter armas em certos ambientes e também podemos definir que não cabe armas em certos ambientes. E aí, tendo essa definição, você, como indivíduo, pode escolher, dentro dos limites que foram acordados, ter a sua arma ou não ter a sua arma. Né? Então, acho que é essa reflexão. Acho que a questão é estar mais atento a esses fatores e não ser tão facilmente cooptado por uma propaganda que diz que algo é positivo ou negativo, sem antes fazer uma análise um pouco mais apurada do fenômeno.